Proclamemos o Evangelho do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Mateus 13, 31 ao 33, e o 44 até o 52. Mateus capítulo 13, 31 ao 33 primeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha. E toda a massa ficou fermentada, levedada. Agora os versos 44 até os 52. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era, deste mundo. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Hoje quem vai trazer a palavra aqui para nós é uma convidada muito especial. Brincadeira, que não é mais convidada, que já está aqui junto com a gente, é membro dessa igreja desde a última confirmação que aconteceu aqui, e que muito tem alegrado o meu coração também. Eu queria convidar a Rebeca aqui à frente, quero que você estenda as mãos, esteja orando por ela. Vai ser a primeira vez, né, que ela vai trazer a palavra aqui
aqui nessa igreja. Mas fiquei sabendo que é uma pregadora assim, do reteté, viajou por aí, várias missões. Oh Deus, muito obrigado pela Rebeca, Deus, pela disposição dela de trazer a tua palavra, o teu evangelho hoje. Fala com a gente através da vida dela, ó Pai, que no final das contas vai ser exposta aqui junto com a sua palavra. E eu te peço que o Senhor fale com a gente. Desde já a gente já se arrepende de não andar conforme a tua palavra em cada área da nossa vida em que isso não tenha acontecido. E nos dá graça, Pai, de renovarmos e nos entregarmos e nos lançarmos no reino do Senhor, que procede dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Que bonitinho tudo que o Jaime falou. Eu fiquei até... Bom dia, gente. Quando o Jaime me falou e tal para falar hoje, e eu fui ler os textos, e tem muitos e muitos textos de hoje, a gente só leu o Evangelho, mas tem muitos textos muito densos, e de todos o Evangelho era o que eu queria ignorar, porque eu vi várias parábolas sobre o reino e eu fiquei tipo, ok, são parábolas curtinhas e estão falando meio que a mesma coisa e não importa muito. E, assim, um dia Deus vai voltar, um dia Jesus volta, e aí eu conheço o reino com os meus olhos, e aí eu vou ver mesmo o que ele está falando. Mas eu pensei da mesma forma que a gente vê outras parábolas, né, nas últimas pregações, que nem que o Jaime falou da parábola do semeador, etc., da semente que cai na terra, etc., que são tão fundamentais para a nossa fé e que a gente aprende tanto com elas. Então, por que Jesus passaria tanto tempo tentando explicar, tentando fazer a gente conhecer uma coisa, se não fosse de fato importante para a gente agora? E aí, por isso, eu preparei uma pequena palavra para falar um pouquinho sobre, para a gente entender, de fato, o reino de Deus. Então, primeiro, o que é o reino de Deus? A coisa mais óbvia que a gente vai poder pensar é que o reino de Deus é onde Deus reina. É onde Deus governa. É onde ele tem toda a autoridade. E parece muito óbvio, mas, na verdade, isso é de uma profundidade imensa. Porque a gente está falando que tudo assim, sobre o reino de Deus funciona de acordo com a ordem dele. Quando a gente pensa no nosso país, em qualquer lugar com reis, em qualquer lugar com presidentes, em impérios, em qualquer coisa assim... Todos esses lugares tiveram pessoas liderando, comandando, mas não dá para você falar que, de fato, todas as coisas eram debaixo dessa autoridade. Porque, por mais que, por exemplo, a gente tem nossas leis aqui, a gente tem, né, tudo que rege a nossa Constituição, e, ao mesmo tempo, a gente infringe lei de trânsito. Então, a gente não dá para falar que está todo mundo debaixo disso. Até mesmo, sei lá, um pai com um filho tem autoridade limitada, né? Quando a gente pensa em pastores, quando a gente pensa em chefes, o chefe não manda na sua vida, ou pelo menos não é para mandar, gente. Se estiver mandando, é um pouco preocupante. Mas nada aqui a gente consegue garantir essa autoridade completa. Até quando a gente pensa sobre a natureza, a gente não tem autoridade nenhuma. Então, quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando daquele que tem autoridade completa e total sobre tudo. Sobre toda a natureza, sobre todos os seus súditos, sobre tudo que existe nesse reino. É um lugar, não um lugar, mas é uma realidade onde não só a verdade do Senhor é aceita. Não é só, tipo, nós fizemos nossas leis, a gente organizou aqui um conjunto de regras que a gente acha que a nossa sociedade vai funcionar com isso, e a gente vai submeter... todo mundo concorda em submeter a tal coisa? Concordamos, então tudo bem. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando não só de palavras, não só de ordens, não só de leis que são aceitas, mas que são verdadeiras, que são essencialmente o fato, que são fundamentalmente a verdade. E aí que, quando, por exemplo, a gente fala, né, quando a gente ora no Pai Nosso, que venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, a gente está justamente pedindo para o Senhor, olha, que o Senhor possa governar,
que o Senhor possa liderar tudo isso, que realmente, de fato, as coisas sejam feitas de acordo com a sua vontade. Porque quando a gente olha a vontade de Deus, não existe vontade melhor, mais justa, mais alegre, mais correta, mais pacífica, mais agradável, mais amável do que a vontade dele. Então, viver no reino é, antes, admitir que a vontade do Senhor é soberana sobre todas as outras que a gente pode ter, ou tudo que a gente acha que, de fato, seja soberano. O reino do Senhor não está limitado a um lugar terreno. Então, a gente não está falando, por exemplo, da Terra Santa, que Jesus caminhou, que ele morreu, ressuscitou. Então, vamos fazer uma cruzada para lá. A gente não está falando disso. A gente também não está falando dos céus. A gente não está falando aqui, quando eu morrer, quando eu encontrar Cristo, assim, quando Jesus voltar, aí a gente vai chegar no reino. Não é isso que a gente está falando, porque o reino de Deus não é um lugar específico. Ele veio para nós com Cristo e ele se espalha por todos os cantos do mundo, sendo uma boa nova para todos os que creem. Então, por isso, a gente vai no nosso segundo fato sobre o reino, que é que ele é uma realidade eterna, presente e vindoura. O que isso significa? De novo, o reino não é um lugar físico. Ele não vai ser, que nem a gente pensa que as pessoas esperavam que Jesus fosse, um rei que acabasse com o Império Romano, ou qualquer coisa assim. Não é isso. Ele também não é o céu, essa figura imaginária que a gente tem na nossa cabeça. Ele, antes, é uma realidade eterna. É uma realidade além. E só porque é além não quer dizer que ela é separada de nós. Eu gosto muito de pensar sempre, isso sempre foi uma coisa muito grande na minha vida, assim, na minha caminhada cristã, que por mais que essa minha vida, que a minha vida que eu vivo, que eu acordo, que eu como, que eu venho para cá, tudo que eu faço seja muito real, existe algo que, ainda que não seja palpável, é mais real do que isso. Então, quando a gente fala do reino de Deus, a gente não está falando de uma realidade além, distante, uma coisa separada, uma coisa que só afeta a gente se a gente for, teve grandes visões do céu. Não é isso. O reino de Deus, antes, que nem eu falei, é uma realidade eterna, porque Deus é eternamente rei e assim continuará para sempre, amém. Mas também é uma realidade presente. E é por isso que a gente olha Cristo falando tanto, e ao longo, quando a gente for olhar, todos, Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes, não só para essas parábolas, Cristo fala sobre o reino de Deus. E isso por isso que é tão importante a gente entender, porque não é uma coisa que está distante, é uma coisa que está aqui. Em Lucas, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que os fariseus estão conversando com Cristo, aí fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, Jesus, naquela época, falava: olha, o reino já está aqui. O reino já é daqui. E não só está aqui no sentido de estar lá com o Pai. O reino está aqui, com a gente. É uma ordem, uma realidade pelo qual a gente já pode viver, que atravessa toda a natureza, atravessa as nossas mentes, atravessa o nosso mundo. Ao mesmo tempo, é um reino que está vindo. Então, o nosso Pai, Cristo, quando ele for voltar, quando ele vier nos buscar, assim, ele vai estar, assim, como que firmando sua vitória, firmando o seu reinado. E é por isso que é meio que tudo que a gente prega, assim, é tudo que a gente aprende, é o que está nessa igreja, a definição do já é, só que ainda não. É uma coisa que a gente vive, só que ao mesmo tempo é uma coisa que a gente espera, é uma coisa que a gente aguarda ansiosamente. E assim, ele não é só um prêmio de consolação para nós crentes. Quando fala na Bíblia, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus não está falando de... coloque em primeiro lugar o galardão que você vai receber e a sua justiça.
Coloque em primeiro lugar quando você for para o céu, e aí você, tipo assim, você vai ter a melhor casa no céu, ou você que vai ter o mais contato com Deus lá. E aí pensa nisso para aguentar a sua vida, e aí, tipo assim, tem essa esperança do porvir e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus não está falando disso. A gente não é para ser crente porque, não, é porque realmente, uma hora vai que Deus volta, assim, agora, e eu tenho que ter minhas contas certinhas. Ele está falando, tipo, olha, pensem no reino que está aqui. Pensem no reino que está frutificando no meio de vós. Né, que nem fala a parábola do fermento, né, que sem nem a gente ver, sem nem a gente perceber, já fermentou tudo, já afetou todas as coisas. Então, pensem nisso que vocês estão vivendo. Pensem no reinado que eu já estou estabelecendo, as leis que eu já estou estabelecendo, a minha vontade que já está sendo feita, a posição de servos que vocês já estão sendo colocados. Pensem nisso que já está acontecendo na vida de vocês e coloquem isso em primeiro lugar. Então, a terceira coisa do reino... Gente, eu fiquei muito feliz com esse tema. Enfim. A terceira coisa é que nós já conhecemos os seus frutos. Em Romanos fala, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente não está lidando com um tirano. A gente está lidando com alguém que restaura todas as ordens, que vem trazer o reino dele para restaurar todas as coisas, para curar todos os corações, para tornar tudo bom de novo. E aí, isso eu acho incrível, porque quando fala de justiça, paz e alegria, não está falando de uma coisa externa. Obrigada. Não está falando de uma coisa externa, não está falando de uma coisa que já está aqui. Porque eu não sei vocês, mas pelo menos eu sei que a nossa alegria é limitada. Nossa alegria aqui é limitada. Que a nossa tendência, não precisa nem olhar para o mundo, para a guerra, etc. A minha tendência com a minha família, em um grupo de amigos, com um próximo, não é de ser pacífico, não é de levar a paz. E até que a nossa justiça, por mais justo que a gente tente ser, ela é imperfeita, ela é falha, ela é limitada e, muitas vezes, ela é injusta, no próprio sentido da palavra. Então, o que Deus está fazendo é trazer isso para nós. Porque quando a gente fala que o reino dele é justiça, paz e alegria, não é só porque nós temos justiça, paz e alegria e aí Deus está indo para esse lugar. Eu fiquei pensando muito quando a gente olha, né, outros reinos, outros impérios, coisas ao longo da história, a gente pensa em colonizadores, né, até no próprio Brasil, que tem minério, tem bicho, tem água, tem tanta coisa boa, então eu quero estender meu território para cá. Hoje em dia, sei lá, tem uma fonte de petróleo, tem uma fonte de água, então eu quero que seja parte do meu reino, do meu território. Porque aqui tem um clima bom, então é aqui que eu vou estabelecer onde vai ser meu reinado, meu império, minha cidade, sei lá, o que seja. Deus não está procurando coisas boas aqui para ele falar, tá vendo? Meu reino é bom. Eu estabeleci meu reino num lugar bom. Porque a verdade é que a gente não tem esse lugar bom. Quando a gente olha, não só em lugar, mas em nós mesmos, a gente não tem nada que a gente pode oferecer para o Senhor que ele vai achar um atrativo, vai ficar, agora eu acho que eu quero essa pessoa para o meu reino, hein? Porque eu acho que vai me dar um poder político, eu acho que vai ser bom contar com essa pessoa. A gente não tem nada para oferecer. E, na verdade, ele vai no meio onde está mais sujo, onde está mais quebrado, onde a gente está mais destruído, nos nossos corações, onde está doendo mais, onde parece que não vai brotar nada. E ele restaura tudo. Ele é quem faz brotar essa justiça, paz e alegria. De fato, como disseram as parábolas, o reino é um tesouro precioso, é uma pérola, né, guardada, que a gente assim, vende tudo para ter aquilo. Porque aquilo não é bom só por... Não sei quem já jogou War.
Aquilo não é bom só porque, por várias estratégias, Deus conseguiu fazer uma coisa muito legal, ele foi um ótimo jogador, e enfim. Aquilo é bom por natureza. Ele não só quer transformar a nossa vida, ele transforma por natureza. Eu achei muito, muito, muito legal pensar, quando a gente pensa na parábola da mostarda, que parábolas antes, né, do semeador, a gente olha que tem a semente, e aí o Jaime fez uma ótima pregação sobre isso, falando sobre como que então nós temos que preparar a nossa terra, né, nós temos que cultivar o nosso terreno para receber a boa semente, mas quando na parábola da mostarda, não menciona terra, não menciona terreno. Fala que a semente de mostarda é tão boa que você jogar ali, ela vai ir e ela vai ficar gigante, vai florescer e várias aves vão se aninhar dentro dela. Então, é um bem por si só. É uma bondade por si só. E uma bondade não só, né, porque a gente está falando, obviamente, não só do reino, mas o próprio Pai que quer fazer essa bondade, né, que é essa bondade. E aí, a última coisa que eu quis trazer sobre o reino é que, assim como qualquer reino, ele tem um rei, ele tem leis e ele tem cidadãos, ele tem súditos. E nós já sabemos que é o rei, certo? Deus é o rei, Cristo está lá, etc. Nós já conhecemos as leis que produzem justiça, paz e alegria, que estão escritas ao longo de todas as Escrituras. Agora, quem são os cidadãos? A resposta de Deus que eu achei na Bíblia, honestamente, é um texto que eu já conhecia, mas quando eu li de novo, diante de tudo isso, que tocou mais no meu coração, está em 1 Pedro 2, do 6 ao 10, que fala: pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Está falando de Jesus primeiro. Deus está falando: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, olha esse último versículo, eu amo ele. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O nome de povo, de nação, de cidadãos, de sacerdócio, essa misericórdia que antes não era alcançada, mas agora nos foi dada por pura graça, isso é reservado para os seus súditos, para os que creem em Jesus como base, como pedra angular. E isso significa que creem que Ele é o fundamento de todas as coisas, que creem que por Ele nós podemos nos relacionar com o Pai de novo, que creem que não só Ele ressuscitou uma vez, mas que Ele vai voltar, que creem que Ele é quem vai reinar sobre tudo isso e vai restaurar todas as coisas, que creem que dia a dia a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, e que, assim, dessa forma, a gente vai se sujeitar a essa vontade, porque a gente sabe que não tem outro lugar. A gente não sabe que não tem outro modo de fazer, outra coisa que possa ser boa. E aí, em 2 Pedro, falando sobre a volta do Senhor, né, sobre quando Ele for firmar esse reino, tem um versículo assim, 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, estão convidados para o reino todos que se arrependem, todos que entendem que já tentaram de todas as formas, e eu sou a primeira a falar isso, que já tentaram de todas as formas alcançar a justiça, e ser justa e fazer justo com os outros, e fazer justiça, e percebeu que não é suficiente.
A todos que entendem e que se arrependem de ter tentado forçar uma paz ou buscar uma paz que nada passa de uma autoridade excessiva e que abusam disso. A todos que entendem que, por mais que procurem tanta alegria e tentem viver tanta alegria em outras coisas, essa alegria só não é o suficiente. Deus fala, né, que é o desejo dele que todos se arrependam e olhem. Ele não é um Deus, ele não é um rei que está em busca de mais súditos pelos números, ou que só quer dominar o mundo. Deus já tem o mundo, tudo já está debaixo dele. Não é do interesse dele isso. Ele quer antes, por amor, que nós possamos aproveitar do reino com ele. Que a gente possa dividir, da mesma forma que ele nos convida para a ceia, para ceiar com ele, é do desejo dele que a gente aproveite da justiça, paz e alegria que ele provoca. Que ele possa, ele está assim, com todo o amor do mundo, procurando, olha, por favor, olha para mim, eu quero cuidar da sua vida, eu quero te restaurar, eu quero fazer novo na sua casa, na sua família, em você mesmo, por onde você andar. Não é um problema de onde você veio, ou quem você é, ou sabe, quando você pensa, nossa, mas eu não tenho nada de bom em mim, para nada, assim, eu não vou prestar para nada. Deus vai me chamar para o reino e não vai servir de porcaria nenhuma porque eu não presto. Mas a maravilha de Deus é essa, sabe? Ele pega tudo que está quebrado e ele conserta. E assim como também anunciando a vinda de Jesus, o próprio João falava, né? Arrependem-se, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E, para mim, isso é um convite não só para a gente se arrepender e voltar os nossos olhos para Deus, assim, mas também para nós que já somos súditos, nós que já somos cidadãos, nós que já fazemos parte do reino, de diariamente a gente lembrar da nossa condição de súdito, lembrar da nossa condição de servidão. Que nem eu falei, né? A palavra dele é lei, a palavra dele, a vontade dele é boa. Então, quando a gente fala de ser servos, isso significa em coisas bestas do dia a dia. Então, quando a gente olha dos 10 mandamentos, até as orientações sobre o cuidado com a língua, os provérbios, até os ensinamentos sobre comunhão, os alertas de Deus sobre o dinheiro, os ensinamentos sobre paciência e sabedoria, as direções diárias sobre trabalho e sobre relacionamento, tudo isso são estatutos, são vontades desse reino que a gente diariamente, Deus está chamando, olha, se lembre, se submeta. A minha vontade é melhor, os meus caminhos são mais altos, eles vão trazer os melhores frutos possíveis. Então, naquela discussão acalorada, que está com vontade de falar 30 mil coisas na cabeça da outra pessoa, olha, se submeta, lembre. Cuidado com a sua língua. Ou em questões de perdoar, que você não só... Porque eu entendo, gente, tudo isso é uma dificuldade. Mas eu estou falando no sentido da gente que é chamado nas menores coisas para sermos súditos. Para a gente abaixar a cabeça com o dinheiro, e, por exemplo, ser generoso. Se submeta, isso é vontade de Deus. Está na Bíblia, várias vezes. Ou da gente ser justo no nosso trabalho, em como a gente puder. Da gente amar o nosso próximo. Da gente cuidar, nossa, mas vai me dar um trabalho, mas, que preguiça de fazer. Tudo bem, mas isso é vontade de Deus. Isso é vontade não só de Deus, isso é do nosso rei. Que está falando, se submetam, se arrependam dia a dia, para viver a vida que eu preparei para vocês. Então, com tudo isso que eu falei, eu acho que, até estudando isso, me veio como que isso é sobre a nossa vida, isso é sobre agora, isso é sobre o reino não como
uma realidade paralela, uma coisa puramente espiritual, que não tem efeito nenhum, que a gente está falando só de anjos, e enfim. O próprio Cristo nos convidou para agora nos arrependermos, e para agora não só nos arrependermos e nos juntarmos a Ele, mas diariamente nos arrependermos e nos submetermos ao nosso Rei, que de fato é o nosso Rei. O reino é uma esperança futura, sim. Mas antes, ele é um pedaço da vida eterna que começa agora. E aí, isso que eu queria deixar no coração de todo mundo. E aí eu queria orar agora. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem tanta misericórdia em nos trazer sua palavra. Muito obrigada porque o Senhor tem tanta paciência em nos explicar todas as suas coisas, os seus segredos. Eu creio, eu reconheço que a sua vontade é maior, que o seu desejo é o melhor, que o Senhor nada mais quer do que cuidar de nós da melhor forma possível. Então, eu te peço para que diariamente o Senhor possa nos iluminar com o seu Espírito, para seguir suas vontades, nos dar a sua sabedoria para lidar com as situações, para que a gente possa sempre lembrar de quão grande, quão poderoso, quão amoroso é o nosso Rei. Até aqui o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos amado. E muito obrigado por isso. Eu oro no seu nome. Amém.